Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é Herria, sejam bem-vindos ao canal. E pessoal, vamos aí para mais um vídeo de fechamento de mercado, hoje dia 20 de janeiro de 2021. São 17 horas e 33 minutos e vamos já para o gráfico aqui do Ibovespa, o nosso querido Ibov. Nosso querido Ibov, hoje foi mais um dia de correção, mais um dia bem complexo para se operar no day trade. Eu não sei se vocês ouviram o alarme aí, é que eu saí do day trade no dólar, tá? Mas enfim, o Ibov aqui fazendo aqui mais um dia de correção, um dia de bastante consolidação, ainda não conseguiu obter aí a força compradora necessária para retomar o movimento de alta, né? A gente vê a perna de queda ainda se fazendo de forma bastante tímida, mas ela tá vindo, né? Nada da máxima até a mínima de hoje, já foram 5% aí de correção, o que não é muito ao compararmos em relação ao tamanho da subida que o Ibov deu aqui desde novembro, né? Desde novembro, Ibov subindo forte, 5% não é nada comparado a isso, mas está aí brigando na média de 20. O cenário que a gente traçou ontem continua, tá, pessoal? Brigando aí na média de 20, brigando na nossa média curta, tá? Continua o PC, o ponto contínuo, continua a formação dele, ou seja, rompendo a máxima do dia de hoje. Amanhã pode ser acionada aí uma nova entrada de força compradora no papel não, no Ibov, no índice em geral, e fazer aí o Ibov testar o topo anterior, ou seja, pelo menos, acredito eu, até os 123.925 pontos, tá? Continua tudo igual, pessoal. Acima disso, lá em 132.900 também temos uma resistência e abaixo ele está aí brigando numa zona de suporte. Perdendo essa região de suporte onde ele está hoje, aí o negócio começa a complicar. Aí sim eu vejo uma perda aí um pouco mais forte da força compradora no mercado. Por enquanto, os compradores estão conseguindo segurar o mercado aí nesse patamar dos 120 mil pontos aproximadamente, né? 119 e pouco, 120. Se perder isso daqui, se fechar abaixo desse patamar amanhã e for confirmado esse fechamento abaixo, tá? Aí sim começa a complicar, porque a gente pode ver aí o mercado vir a testar o 113.732, beleza? Então, é um ponto importante aí para o Ibovespa. Índice futuro a mesma coisa, né, pessoal? Índice futuro, inclusive, já fechando, olha só, abaixo dessa região aqui de suporte, o que não é legal, obviamente, né? Mas ainda não desconfigurou o PCzinho também para o índice futuro, pessoal. O PC continua aí, o ponto contínuo, e se for acionado, tende a ir buscar lá os 124.600, 125 mil pontos aproximadamente. Ainda continua hoje com a tendência de alta, ela ainda não se desfez. Então, por enquanto, está tudo tranquilo, mas estamos aí em um momento de atenção. O dólar, o dolinha hoje foi um dia também de contração de movimento, um dia bastante complexo também, tá? E aí, o que podemos ver aqui no dólar, pessoal, é uma real consolidação, né? Um movimento aí meio indefinido, se podemos por assim dizer. Nós temos as médias menores e as que a gente mais utiliza para identificar uma tendência indo para cima, apontando já para cima, mas de forma bem tímida. Nós temos aqui logo acima região de terra de ninguém, então o preço está trabalhando esmagado entre essas quatro médias, as duas mais fracas embaixo apontando para cima e as duas mais fortes, né, as duas mais lentas em cima apontando para baixo. Esquece trade no dolinha por enquanto, tá, pessoal? Pelo menos para swing trade, tá? Até para day trade, pelo menos para o meu operacional, tá bem complicado o dólar. Hoje foi um dia de loss. Fiquei aqui com R$630 de loss no dólar e fiquei no 0 a 0 aí no índice para day trade, tá? Então um dia bastante complicado aí para operação.
Vamos lá, pessoal. Bom, o dólar então esquece, tá? Então já vimos índice, dólar, Ibovespa. Vamos dar uma olhada no IFNC. Os bancos, né, pessoal, são os bancos que estão fazendo aí, a princípio, o mercado sofrer, né? Ontem, na verdade, o mercado só não caiu mais por conta da Petrobras. E hoje os bancos aí que já vinham perdendo força, a gente pode ver, por exemplo, o Banco do Brasil. Olha como tá feio o Banco do Brasil. Foi o primeiro a azedar o caldo dele, né? Fez um rompimento falso aqui, voltou, perdeu suporte aqui, agora tá vindo embora, entrando em terra de ninguém. Ele foi o primeiro a perder essa tendência de alta e agora os outros estão começando a vir atrás, né? O YouTube, por exemplo, Itaú, ó, começando a vir atrás também, ó, perdeu faz alguns dias aí também o suportinho vindo para trás, tá? Banco Bradesco também, ó, ainda está um pouquinho melhor, mas está começando a perder também. Santander também está perdendo e abrindo bandas, inclusive, olha só, tá? Então é isso aí. Deixa eu só tomar uma água, pessoal, que minha garganta está muito seca. Muito bem. Então o IFNC a gente vê, né, ele retrata todo esse movimento das instituições financeiras, começa a azedar e está em região também de suporte importante. Não pode perder essa região de suporte, assim como o Ibov. Se perder, vai trazer o Ibov para baixo junto com ele, vindo aqui provavelmente nos 11.377, tá, pessoal? Atenção, inclusive a banda de Bollinger já está autorizando o ativo a cair, autorizando o IFNC a cair. Então, momento bastante delicado aí para a nossa bolsa, tá? Um momento bastante complexo aí para nossa bolsa. Aquela época de trades fáceis, né, dos últimos 2 meses, acabou em janeiro, né? Pelo menos até agora, até a metade do mês aí, dia 20 já, né? Acabou aquela época de trades fáceis, onde você compra em qualquer lugar e dali a 2, 3 dias você já sai com um lucro legal. Isso daí aparentemente, pelo menos por enquanto, acabou. Um outro detalhe importante de se ver aqui no IFNC são as médias já cruzando para baixo, tá vendo? Então, atenção aí, porque não tá legal o cenário do IFNC, tá? O DI, vamos dar uma olhada no DI, continua lateralizando num topo, o que significa que, rompendo a máxima desse topo, ele vai tentar repetir o tamanho dessa perna para cima, tá? E isso pode trazer aí o DI para o patamar de 5,92, ok? Então, muita atenção aí para o DI. Se eu não me engano, hoje tem ata do Copom, ou já teve, eu não sei, eu preciso depois à noite dar uma olhada nisso daí, mas a expectativa é que se mantenha os juros baixos, que não comece a subir os juros, porque a inflação foi um pouco acima do que esperavam, e se sobe os juros, a inflação continua subindo mais ainda, e eles querem não fazer subir a inflação, né? Porque nós estamos tentando sair de uma crise que, infelizmente, a gente vive aqui num país que é crise atrás de crise, né? Não termina uma, começa a outra e assim por diante. Então, DI apontando para cima, lateralizando, rompendo a máxima dessa lateralização, aponta lá para 5,92, tá? Para baixo tem um monte de suporte, tá muito difícil do DI vir para baixo assim, fácil, tá? Porque, além de ter esse monte de suporte, ele teve muita força compradora aí nessa perna de alta dele aqui, tá? Vamos pro ouro, pessoal. Ouro lateral, né? Aqui no gráfico diário a gente observa que ele está aqui brigando na região das médias, as médias estão todas flats, estão todas alinhadas. Isso significa uma lateralização e também pode significar um prenúncio de um movimento enorme para alguns dos lados, para o lado que estourar isso daí. Por quê? Como as médias estão todas alinhadas, né, estão todas juntinhas ali, quando começar a violar para algum dos lados e as médias estiverem alinhadas a isso,
vai formar um tipo de uma agulhada, né? E essa agulhada, ela tende a fazer o ativo movimentar de uma forma muito, muito forte. Eu acho que no ouro aqui, vamos dar uma olhada, talvez no gráfico semanal consiga alguma coisa. Vamos ver. Não. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Todas as médias juntinhas aqui, isso em 2014, tá? Todas as médias, ó, elas vinham bagunçadas, se ajuntaram todas, de repente começaram a se abrir e alinhar. Olha o movimento do ouro desde 2014, pessoal. Olha o movimento do ouro desde 2014, desde essa época aqui, ó, né? Acho que era aqui, não, um pouco menos, né, pessoal? Nós estamos falando daqui, ó. Aqui quando elas alinharam e começaram a se abrir, ó. Até agora deu mais ou menos uns 200%, tá? Então, repito, pode ser um prenúncio aí, isso no gráfico semanal, né? Mas no diário a gente aplica a mesma coisa. Pode ser um prenúncio aí de um grande movimento, lógico, tem as proporções. No gráfico diário não quer dizer que o ativo vai andar 200%, né? Então, tudo proporcional ao tempo gráfico que a gente está analisando. Eu só fui buscar isso daí para demonstrar para vocês, tá? Então, atenção aí para o ouro, beleza? O milho hoje deu uma azedada, né, pessoal? Olha só. E precisa, realmente, pelo semanal a gente vê que o milho está bastante esticado. Vamos colocar aqui até o outro desktop aqui que fica melhor, né? Só um minuto, deixa ele terminar de carregar aqui. O Profit, beleza. Vamos colocar aqui CCM Food. Muito bem. No semanal a gente vê o milho bastante esticado aqui, né, pessoal? E a gente vê hoje o milho azedando logo no começo do dia. Tentou dar um repique, não conseguiu, segurou na nossa média curta e veio para baixo, tá? Aqui ele também está segurando na nossa média de 13. Diante de tudo isso, pessoal, não vejo muito o que fazer, tá? Ah, mas aqui não teria um 9 ponto qualquer coisa, um 9.2, um 9.3? Poderia até ter, né? Mas o semanal não me atrai para entrar no trade. Eu já venho falando isso aí há alguns dias e realmente, ó, dos sinais que o milho deu, eles não foram para frente porque o semanal está muito esticado, tá, pessoal? Então eu passo reto aí pelo milho, não quero saber. O boi está indo embora, né, pessoal? Agora sim, ó, com o boi fazendo esse padrão de candle, é uma possível barra de queda ignorada, isso daqui, ou seja, rompendo a máxima do dia de hoje, pode ser tomada uma posição na ponta compradora aqui no boi. Lembrando que no semanal também já está bem esticado, o que me desmotiva a entrar nesse trade, tá? Tá muito longe das médias, precisa dar uma corrigida aí no semanal. Mas quem opera só olhando o gráfico diário, tem uma entrada aí bastante possível de se tomar essa posição, tá? Muito possível. Beleza? E o cafezinho. O café hoje caiu 1,45%, mas ainda nada muito agressivo, né? A princípio parece apenas um pullback. Ele está retornando aí para uma região de suporte, ó, tá? Um pullback aqui nessa regiãozinha. Agora a gente tem que ajustar, né? Então, um pullback aqui nessa região, que por sinal é região de FIBO também, 142,60. E quem sabe ele vai tentar fazer um outro pivôzinho aí de alta para vir aqui no 158 dólares, tá? Muito bem. Eu vou dar uma analisada aqui em Petro e Vale, pessoal. Ó, Petrinha. E depois eu vou fazer uma dinâmica um pouquinho diferente hoje, tá? Petrobras, pessoal. Petrobras hoje afundou 1,19%. Não é uma queda assim, nossa, meu Deus, a Petrobras. Mas foi uma queda, tá? É uma queda, ainda não fechou o ativo. É uma queda, não fechou o pregão, né? À vista.
tá? Então, ela fechando assim também começa a ficar um pouco complexa a situação. As médias já começam a se encontrar para cruzar para baixo. Provavelmente amanhã, dependendo do movimento do mercado, ela já vai estar cruzada para baixo, tá? A gente vê uma força dominante agora, notadamente vendedora, né? Desde que começou essa queda, mais precisamente desde esse candle aqui, que foi um candle de força vendedora, os compradores não conseguiram mais reagir. A gente vê no candle de alta do dia seguinte, que foi um candle tímido, não conseguiu nem passar acima da média curta, afundou. Esse dia aqui foi um dia que abriu com gap de alta, tentou ir para cima, foi barrado aqui na média, afundou. Esse dia aqui foi um dia que abriu com gap de alta, afundou, foi para baixo, foi para cima, mas fechou aí com um martelinho e hoje não teve continuidade esse martelo ou esse PFR, tá? Isso daqui também é um PFR. Não teve continuidade, ele foi acionado, inclusive, lógico, o stop está aqui embaixo, né? Foi acionado e até agora não teve continuidade aí a Petrinha. No semanal nós temos aqui essa barra de queda que a gente já vinha comentando, né? Desde o começo da semana. E nos 60 minutos nós temos aí uma lateralização, uma consolidação, também por conta, ó, ele não consegue subir aqui nos 60 minutos porque nós temos aqui a terra de ninguém. Olha como ela segura, tá vendo? É bem complicado passar disso daqui, pessoal. Por isso que eu sempre alerto, sempre chamo a atenção para isso, tá? É bem complicado. Não vejo possibilidade de entrada nesse momento na Petro, tá? Quem tá dentro pelo PFR, se eu tivesse comprado, estaria tranquilo no trade, porque meu stop já estaria calculado, de acordo com o meu manejo de risco e tudo mais. Agora, para entrar nesse momento, eu não acho uma ideia tão interessante assim, tá? Essa é a Petro, e depois eu até vou voltar nela, porque nós estávamos em um trade na Petrobras e saímos hoje. E a Vale, pessoal, um outro ativo importante, nós estamos posicionados na Vale pela estratégia seguidora de tendência, nos posicionamos neste candle aqui, achando que ele seria um início de uma reversão para cima, não foi e está mais ou menos igual a Petrobras. Não está tão ruim como a Petrobras, o cenário gráfico do ativo, mas a gente vê que a força dominante agora é a vendedora, sem sombra de dúvidas, né? Sem sombra de dúvidas. Ainda está aqui na região da média de 21, acionou esse PCzinho aqui, já teria estopado também, tá? Esse PC, claro, ele acionou com gap. Quando acontece um gap assim, ele já abre acima do meu ponto de entrada, eu costumo já cancelar a entrada, pessoal. Tá? Para ser bem sincero com vocês, eu já costumo cancelar a entrada, porque é o seguinte, eu quero pegar o ativo, eu quero comprar o ativo enquanto ele tiver com força compradora, né? Para empurrar o ativo para cima. Se ele já abriu com gap, eu já vou pagar mais caro do que eu queria se eu quiser comprar. Esse é um ponto. E eu não gosto de pagar mais caro do que eu aceitei quando eu estava planejando o trade, né? O preço, o Oliver sempre fala isso, Oliver Velez, o preço tem que vir aqui, aonde eu quero para eu comprar. Senão, eu não compro. É simples assim, tá? Então, o preço teria que vir, a princípio, em 94,58. Ok? Teria que vir 94,58. Ele já abriu com gap de alta, já abriu acima. Eu não vou pagar mais. Se ele cair, aí você poderia falar, mas se ele cair, você pode pegar. Beleza, se ele cair até 9,58, eu posso pegar. Mas aí você concorda comigo que se ele cair, quer dizer que a força compradora que existia nele, que poderia existir nele, pelo menos até aquele momento, já não existe mais. Ele abriu com gap de alta, ele abriu para cima e ele vem perdendo força. Os vendedores vêm ganhando força, vem ganhando força, vem ganhando força. Então, para que eu vou entrar contra a força dominante, tá? Então, por conta disso, eu não gosto de entrar quando o preço já abre com gap de alta acima do meu ponto de entrada. Geralmente eu não entro. Mas, caso tivesse entrado, teria dado stop aqui.
beleza? Nesse PC. Muito bem. Dito isso, agora não vejo mais nada para a nossa querida Vale, beleza? Não vejo mais nada. Um amigo, eu já postei vídeo de manhã com algumas ações que chamaram a minha atenção aí para um possível day trade no dia de hoje, tá? Então, se vocês não viram, eu acho que ficou legal a gente fazer dessa forma, talvez eu postar os vídeos de manhã, logo antes da abertura do pregão. Ainda vou estudar o que fica viável aí para mim também, né? E por favor, o que gostaria de saber o que vocês gostam mais. Vocês gostam de ver esses vídeos de possíveis aí destaques para o dia durante a manhã daquele dia de pregão ou numa noite anterior, tá? Fala pra mim aí, coloca aí nos comentários, por favor, que eu quero saber, porque aí eu faço um material e tento direcionar o trabalho mais pro interesse de vocês. Fechou? E vamos lá então, pessoal. Agora eu quero falar sobre os trades que eu fiz de swing trade, tá? No dia de hoje. E as nossas posições até o momento. Vamos lá. Deixa eu só pegar a planilha aqui, pessoal. Só um minuto só. Beleza. Planilha aqui. Bom, nós estamos aí em 1, 2, 3, 4, 6 ativos pela estratégia New. Vamos começar pela estratégia New. Nós estamos em 6 ativos. O primeiro deles é GGBR4. Nós estamos com um prejuízo aí de mais de 10% até o momento, ok? A nossa saída por enquanto está aqui, ou seja, se amanhã ele voltar, eu vou sair com prejuízo de 4%. Eu vou ter aí recuperado um baita, um bom tanto desse prejuízo aí, agora 11, né? Porque entrou em leilão aí de fechamento. Então, se voltar até aqui, eu vou estar com um prejuízo aí de mais de 4%, tá? Mas tranquilo, tá? Como é que a gente se sente numa hora dessa? Porque é o seguinte, pessoal, vocês vão ver aqui vários trades que eu está dando prejuízo nesse momento, e os que eu saí no dia de hoje também saí no prejuízo, tá? E tudo bem, pessoal, porque esse trabalho aqui que nós estamos fazendo é um trabalho mais de longo prazo, tá? Eu quero ver daqui a um ano, né, como é que vai estar estatisticamente a minha carteira com relação a isso daqui, tá? Agora, para eu ser bem sincero com vocês, ó, eu tô esse mês pela estratégia New, e considerando só trades fechados, tá? Com menos 2,92% de valorização, ou seja, uma desvalorização, uma valorização negativa, fechou? Beleza, isso já líquido, isso já incluindo corretagem, incluindo taxas, emolumentos e tudo mais. Só não tem imposto de renda aí, tá? Então, por enquanto, estamos com menos 2,92% de prejuízo. A gente estava no 0 a 0, eu vinha ganhando, de repente começou o mercado a ficar mais complexo, perdi, entrei em alguns outros trades, recuperei, fiquei no 0 a 0, mas com a saída de hoje, né, de alguns papéis, vocês vão ver, acabei estando com 2,92% de desvalorização, mas tudo bem, tá? Tudo bem porque eu sei que de acordo com os backtests que eu fiz dessa estratégia aqui, no longo prazo, no decorrer de 1, 2 anos, a rentabilidade é muito boa, pessoal, tá? Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui fácil para passar para vocês. Olha só, a rentabilidade, eu opero na estratégia 21 ativos, tá? A rentabilidade média desses 21 ativos aí em um ano, só nos últimos 12 meses, tá? Foi de 31,35%, tá? Rentabilidade média desses 21 ativos operando essa estratégia. É uma excelente rentabilidade, poxa, 31% em um ano, pessoal, tá? É muito, muito interessante. Então, por isso que eu não me preocupo com esses prejuízos, porque eles fazem parte dessa estatística. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Dito tudo isso, então a Gerdau é um papel aí que eu estou posicionado desde aqui, venho sofrendo com ela, quem sabe amanhã ela não consegue dar uma subidinha e me tira desse trade, porque eu quero ser estopado logo, o trade não deu certo, eu quero sair logo no trade, só que eu não posso sair
quando eu bem quiser, eu tenho que sair quando o sistema manda eu sair, né? Senão eu estou quebrando aquela estatística de 31% ao ano. Então eu não posso quebrar a estatística. É o que eu sempre digo, pessoal. A única coisa que temos favorável, a nosso favor, na bolsa, além de gerenciamento, além de, enfim, essa parte de gerenciamento de risco, são as estatísticas, né? Nós temos aí estatísticas favoráveis de acordo com o trade system de cada um, tá? Então é o seguinte, pessoal. Então aí, GGBR, estamos aí, eu quero sair logo desse trade para poder liberar essa grana para mim, para eu poder entrar em outra operação, tá? Esse é um ponto aí. Então, GGBR, estamos aí. Outro papel, que é irmão gêmeo, né? Goal também, ó. Também estamos aí num trade ruim, um trade que não deu certo. Quero sair desse trade logo também para poder entrar em outro papel, tá? Então, Goal aí é uma outra ação que nós estamos posicionados para a estratégia New. BRAP4 também, pessoal, ó. Não vai ter mais como eu sair no lucro em BRAP, tá? Não vai ter mais como pela estratégia, a não ser que ela abra num gap gigantesco aí. Aí é contar com a sorte, né? Mas, mantendo-se aí todas as condições de temperatura e pressão, eu não vou conseguir sair no lucro em BRAP, tá? Bom, além disso, hoje dia 20, nós estávamos posicionados em Disney, tá? Estava posicionado neste ponto, sai hoje neste ponto aqui com 2% de prejuízo, então hoje deu uma bela recuperada. Você pode ver, ó, que eu estava sofrendo aí 6% de prejuízo, de repente ele recuperou, saí com quase 2%. Então, beleza, já peguei esse dinheiro, já me liberou esse caixa, eu já investi em outro papel que vocês vão ver daqui a pouco, tá? Outro ativo, Usiminas, pessoal. Usiminas foi o pior até o momento. Por quê? Porque Usiminas não pegou essa saída de repique, ela já pegou o stop mesmo, tá? Eu entrei aqui, ela caiu desde então e saí aqui com 12% e meio, né? 12,5% de prejuízo na Usiminas, beleza? Mas me liberou o caixa também para eu poder investir em uma outra operação, talvez que vá dar certo, né? Usiminas também e a Petro. A Petro foi uma outra ação, pessoal, que eu saí, tá? A Petrinha eu entrei aqui, cheguei a ficar com quase 10% de prejuízo e saí aqui, ó, praticamente na máxima do dia com 4,5% de prejuízo na Petrobras, beleza? Então, essas são as ações que eu saí. Então, eu estou em GGBR, eu estou em Goal, eu estou em BRAP, tá? Eu entrei também em Elican no dia 18, isso daí eu já comentei com vocês, né? Estamos aqui com 1,37% de desvalorização até o momento, mas ainda há boas chances de sair com um belo lucro ainda em Elican, tá? E hoje eu entrei em dois ativos. Eu entrei em Honey 3. Tô escrevendo errado, aí não vai, né? Honey 3, tá? Entrei aqui, onde vocês podem ver, né? Tô com quase 2% de lucro e o meu alvo tá aqui em 4,93% por enquanto, né, pessoal? Amanhã pode ser que a gente mude esse alvo aí, beleza? Então, Honey 3 tá indo bem por enquanto, isso é muito bom, tá? E também entrei em OMGE3. OMGE3, entrei aqui, ó, e estamos no 0 a 0. Estamos aí no 0 a 0. Então, eu estou aí com 6 ações nessa estratégia New, tá? O limite para mim são 7, então eu tenho ainda um caixa livre para, de repente, buscar uma nova oportunidade aí no dia de amanhã, se o mercado continuar caindo e tudo mais, tá? Fora isso, nós estamos aí também na estratégia Gandalf, né? Com a estratégia Gandalf, nós estamos na Vale, que é a nossa ação mais recente da estratégia. Estamos aqui na estratégia Gandalf com 5% de desvalorização por enquanto, tá? Mas tranquilo, não tem problema, ok? Super tranquilão, porque é uma estratégia aí de um pouco mais de longo prazo. A gente vê que a Natura, que foi uma outra ação que a gente entrou e não deu certo,
a gente ainda assim conseguiu sair no lucro. Quem sabe a Vale a gente não consegue a mesma coisa. Estamos em Cosan. Estamos aqui em Cosan, estamos com 7,83% de lucro até o momento, tá? Não tenho, pelo menos até o momento, ideia de sair desse trade. O sistema ainda não está me dando saída do trade, tá? E VEG, por fim, né? Para finalizar, estamos aí com o VEG, tá aí com 22,15%, tá? De valorização. Então, um belíssimo trade aí na VEG, ó. Pegamos a VEG aqui no pulo, pessoal. Olha só. Opa, pera aí. Não quero estopar, não. Pegamos a VEG aqui no pulo, pessoal. Participamos de toda essa perna de alta. Agora estamos aqui numa consolidação para, de repente, conseguir uma outra perna de alta, uma continuidade do movimento, tá? Pelo menos aqui no semanal a gente tem essa barra ignorada. Olha só, ela já foi acionada nessa semana, a barra ignorada. Então, temos essa barra de queda ignorada aqui na VEG pelo semanal. Esses são os trades que eu estou hoje, tá, pessoal? E eu vou fechar esse vídeo por aqui dessa vez, tá? Já tá dando meia hora. Me falem aí, por favor, se vocês preferem que eu faça os destaques, que aí eu tenho mais tempo para dar uma analisada no mercado. Eu faço os destaques do mercado na manhã do pregão, que eles possivelmente serão operados, vamos dizer assim, né? Ou se vocês preferem que eu vá analisando ativos aleatórios e os que vocês vão me pedindo no fechamento do mercado, como a gente vem fazendo sempre nos últimos vídeos, beleza? Fico esperando sua resposta. Obrigado por assistir o vídeo. Uma boa tarde para vocês. Bom pregão amanhã. Tchau, tchau. Fico por aqui.